Muito bem, mais um momento para a gente falar de saúde, neste que é o correspondente médico com o doutor Fernando Gomes, nosso representante da saúde aqui nesta emissora. Tudo bem, doutor? Isso aí, Elisa, tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá? Vamos, e sempre com a participação de quem está assistindo. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, assistindo a gente. Hashtag correspondente médico, é por ela que você manda a sua pergunta. E muita gente tem escutado ultimamente sobre os insumos da vacina. Nunca falamos tanto sobre isso. E mais especificamente sobre o tal do IFA. É IFA para cá, IFA para lá, que é o insumo farmacêutico ativo. A chegada de insumos para a produção da Coronavac está marcada para o dia 3 de fevereiro, comecinho de fevereiro. E segundo Dimas Covas, assim que o material chegar, o Instituto vai levar cerca de 20 dias para produzir mais doses. Antes da gente falar mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir primeiro o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ele explica para a gente a importância desse material. Num primeiro momento, nem o Instituto Butantan e nem Biomanguinhos têm condições de produzir totalmente a vacina aqui no Brasil. Ao receber o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, que nada mais é do que o concentrado do vírus morto ou concentrado da parte dele que vai estimular o nosso sistema imune, nós vamos, ao receber esse ingrediente, formular a vacina com diluentes, com conservantes, com substâncias que aumentam a potência da vacina, estabilizantes. E vamos enfrascar em frasco de 5 ou 10 doses, para que nós possamos então distribuir a vacina para todo o Brasil. Aí bem explicado então pelo Renato Kifuri. Doutor, o que nós precisamos para de fato produzir isso aqui no Brasil? Elisa, você pode imaginar o seguinte, a gente precisa de tecnologia e investimento para que a gente tenha condição de fazer esse tipo de serviço. Caso contrário, a necessidade é realmente a importação. Você percebeu que pela explicação existe toda uma questão de logística, não só da distribuição da vacina, como do próprio preparo para que você possa acondicionar de uma forma adequada para levar até o usuário final, até o paciente, até a pessoa que vai ser imunizada. E falando sobre insumos, chegou uma dúvida aqui pra gente que, se for a sua dúvida, é legal que também você já vai ter essa dúvida sanada. Hashtag correspondente médico, participe sempre. O Lucas quer saber o seguinte, tá aqui ó, os insumos que estão por vir serão suficientes para fabricar quantas doses? Porque a gente fica ouvindo assim, vão chegar 5 mil litros, 10 mil litros, e a gente fica pensando, puxa vida, 10 mil litros? Dá para quantas doses, afinal, da vacina? A gente vai ver aqui no nosso telão uma explicação de como isso é calculado, tá bom? Como é que a gente calcula o número de doses? Vamos lá, então. Um lote com 5.400 litros, que de acordo com o Instituto Butantan levarão 20 dias para serem produzidos, vão render aproximadamente 8.600.000 doses da vacina. Olha só a quantidade, né? 5.400 rendem quase 9 milhões de doses. Então é muita coisa, né, doutor? É muita coisa. Se a gente imaginar na aplicação prática de que precisamos de 2 doses, você pode dividir por 2 e imaginar quantas pessoas seriam devidamente imunizadas. Então é importante a gente entender que existe toda uma preocupação com o transporte. Quando a gente fala do IFA, a gente está falando do coração da vacina mesmo, do que realmente é o imunizante, mas que precisa ser preparado para ser entregue, e que todo esse processo leva aí um período de praticamente 3 semanas, desde o momento que a gente recebe isso do exterior até o preparo para oferecer isso para a população. E quando a gente vê aquela ampolinha que tem a vacina dentro, né, o imunizante dentro, você sabe para quantas pessoas uma ampola rende? A gente tem aqui no telão também para poder mostrar para vocês que uma ampola rende para muita gente. Vai aparecer aqui, ó, quando a gente fala sobre a vacina de Oxford, por exemplo. Até agora as explicações eram da Coronavac. Mas quando a gente usa o exemplo da vacina AstraZeneca Oxford, uma ampola contém 5 ml e em uma ampola você consegue imunizar 10 pessoas, ou seja, 0,5 ml por pessoa. Por isso que a gente vê sempre aquela imagem, né, de quem está aplicando a vacina, medindo ali, tirando certinho a quantidade, né, doutor? Isso, para que seja suficiente o adequado para provocar a imunização na pessoa e que você tenha as outras doses contemplando os demais usuários. Então você pode imaginar mais ou menos que existe um cuidado
né? Desde a preparação, a gente está vendo todo o processo, né? Até a via final, que é de quem vai administrar. Lembrando que é importante entender que você tem um prazo de validade a partir do momento que você tem acesso a esse frasco. Então, não significa que você chega aqui num dia, aplica uma vacina e guarda isso aqui por 10 ou 15 dias, e isso aqui vai estar funcionando de uma forma adequada. Então, existe desde a preocupação do preparo até, na verdade, a aplicação final. E até meses atrás, eu me lembrei agora, nos Estados Unidos, teve um caso que com a vacina da Moderna, estavam aplicando a vacina e, de repente, acabaram as pessoas que iam receber a vacina e sobrou um tantinho ainda dentro do frasco. E esses enfermeiros entraram num supermercado nos Estados Unidos e abordaram 2 pessoas. Escuta, eu sei que vocês não são grupo de risco, mas a gente tem 2 doses restando, porque senão elas vão fora. Vocês querem receber? E esses 2 norte-americanos toparam receber a vacina. Então, aí está o exemplo de que não pode haver desperdício, né, doutor? Inclusive, essa medida certinha para tirar o ml de dentro. Exato. E você pode imaginar o seguinte, Elisa, o volume é muito grande que a gente está falando, né? E é lógico que existem cálculos que relacionam a perda, que pode acontecer, infelizmente. Mas nesse momento, todo cuidado é pouco. A gente está falando de um material extremamente valioso que realmente é muito importante para toda a população. Inclusive, o pessoal do Instituto Butantan até explicou que no caso da Coronavac, eles costumam colocar até um pouco mais que 5 ml. Eles passam um pouquinho de 6 ml, ou seja, de acordo com o manuseio de quem estiver aplicando, pode render até mais de 10 doses, pode chegar a 12 doses, se tirar direitinho, contar ali nos olhos cada ml. E voltando a falar sobre o coronavírus, mais especificamente sobre as variantes, doutor, porque ainda rendem muitas dúvidas, né? As pessoas ficam pensando nessa mutação. Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou 3 casos de coronavírus com a variante do Amazonas. Essa confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz. É a primeira vez que essa cepa foi encontrada em outro estado no Brasil. No começo do mês, viajantes foram identificados com a variante no Japão. Doutor, existe um método para conseguir bloquear a circulação dessa cepa ou a gente que lute não tem jeito, vai ter de enfrentá-la mesmo? Isa, não tem jeito. Na verdade, os cuidados básicos da utilização de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, todos aqueles cuidados que a gente já sabe de higiene relacionado com todo esse processo de evitar a pandemia, são as armas que a gente tem nesse momento. É lógico que o trânsito de pessoas acaba sendo o tendão de Aquiles, o problema principal, que faz com que você tenha, então, o espraiamento do vírus. Mas, de qualquer forma, o que cada um de nós pode fazer é isso, é ficar muito atento quanto aos métodos que, naturalmente, a gente já sabe que funcionam como barreira para a transmissão do coronavírus, mesmo as mutações e essas cepas diferentes. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda pra gente em hashtag correspondente médico, que eu posso compartilhar aqui com o doutor Fernando Gomes. Doutor, a ciência ainda não consegue explicar se, por exemplo, eu posso ser mais vulnerável para uma cepa e menos vulnerável para outra, né? Porque algumas pessoas se infectam mais facilmente ou pegaram mais facilmente lá atrás e outras só se infectaram agora, por exemplo. A ciência ainda está caminhando nesse estudo. Sim. O que a gente sabe é que existem pessoas que o sistema imunológico, ele está mais forte, quer seja por uma questão genética ou então porque tem um estilo de vida melhor, tem menos comorbidades e acaba funcionando de uma forma adequada e, portanto, acaba tendo mais força de resposta natural. E também a gente sabe que, dependendo do vírus, se há mutações no processo em que ele entra na célula, facilitando essa entrada, ele acaba tendo uma força maior para brigar com o sistema imunológico. Então, essas 2 variáveis, elas são extremamente importantes para responder essa sua questão. Se você tem um vírus que tem o poder de entrar mais na célula, ele acaba ganhando mais. E se você tem um indivíduo que tem um sistema imunológico que não está tão fortalecido, ele acaba sendo, na verdade, um grande candidato a receber esse vírus de uma forma mais fácil. Pois é, o importante é que, mesmo que infectadas, as pessoas fiquem bem, sintomas leves ou que já estejam vacinadas, para a gente não ver essa doença se agravar em ninguém. Enquanto eu ouço o doutor Fernando Gomes, eu fico colando o olho aqui na hashtag, hashtag correspondente médico. E veja só, Marcelo Mariaschi, espero ter dito bem seu sobrenome, quase que já adivinhou nosso próximo tema aqui, doutor Fernando, que ele está dizendo aqui, bom dia a todos. Doutor, o que acha da notícia de que em Israel, após a segunda dose, o índice de contágio caiu enormemente? É uma grande notícia. Já está perguntando de Israel, que é justamente, viu, Marcelo, que a gente vai compartilhar aqui com todo o nosso público agora. A gente já falou bastante de Israel aqui no quadro, que quando a gente trazia a comparação com os outros países, tudo bem que Israel tem 9 milhões de habitantes, é um país infinitamente menor que o nosso. Mas quando analisa proporcionalmente, já está muito avançado na vacinação. Segundo o Ministério da Saúde israelense, mais de 2 milhões
de pessoas já estão imunizadas e mais de 1 milhão já recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer. Um instituto do país fez uma pesquisa com mais de 128 mil pessoas imunizadas, ou seja, pessoas que já receberam as 2 doses para ficarem ali completinhas nesse sistema, né? Tem de receber as 2 doses. Dessas pessoas, 128 mil, olha só que pouco, apenas 20 pegaram o vírus, sendo que desse grupo de 20 pessoas que se infectaram, 10, ou seja, metade, têm doenças crônicas. Todos os pacientes, todos os 20, tiveram sintomas leves e ninguém precisou ser hospitalizado. Doutor, uma ótima notícia, hein? Como disse nosso telespectador aqui, o Marcelo. Sim, isso acaba mostrando a eficiência da metodologia aplicada, tanto da vacinação como também das medidas de contenção, né? Você imagina que lá a aplicação do lockdown aconteceu já pela 3ª vez, né? Então são medidas que, de uma forma geral na população, acabam impactando. E esse número, quando a gente olha para os vacinados, são realmente expressivos no intuito de mostrar que, primeiro, muito pequeno número, então a vacina ela funciona. E segundo, né, o que acabou impactando mais foi a existência de comorbidades. Você pega metade deles tinham comorbidades, doenças crônicas, sendo que nenhum deles teve necessidade de hospitalização. Mesmo os que ficaram doentes tiveram uma manifestação clínica bem fraca, mostrando que realmente o impacto foi muito positivo para a saúde daquele povo. Pois é, e Israel nos traz o exemplo e até reitera muito o que o senhor diz sempre aqui, que a vacina não é a salvadora da pátria, né? Tem de continuar com os outros cuidados. E mesmo sendo o país que proporcionalmente mais vacinou, já está no 3º lockdown, então eles seguem ali atuando por todas as frentes. Sim, você percebe que existe uma inteligência mexendo, manipulando para conseguir, na verdade, controlar a pandemia. Se eles estão ao fim da pandemia, o controle, tudo isso depende, na verdade, de você, por exemplo, fechar o país, né? Seria a única forma de você garantir, de uma forma irrestrita, de que teria esse controle. E a gente sabe que isso é muito complicado de ser dito e ser afirmado de uma maneira mais ampla. Mas quando a gente olha a porcentagem de vacinados em relação à população, a expressão clínica do que essa vacinação levou a essa população, a gente realmente percebe que eles estão num caminho que deve ser levado em consideração como um modelo. Isso reforça que não somente a campanha de vacinação resultou nesse cenário tão eficaz em Israel, né? É tudo, é isso, é o comportamento do povo, a questão do controle do contágio através das medidas como, por exemplo, o lockdown, enfim, é um combo, né? Um grupo de alterações que você faz no cotidiano de todo mundo que acaba influenciando nesse resultado positivo. Ainda falando do cenário internacional, nos Estados Unidos, todos os olhares estão voltados para a aprovação da vacina da Johnson & Johnson. Eita, que apitou alguma coisa aqui no meu tablet, fez um barulhinho, não sei de onde veio, também nem sei como tirar, tomara que não apite de novo. Apesar das 2 vacinas que já estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, da Pfizer e da Moderna, que são altamente eficazes, o que chama a atenção no imunizante Janssen é que ele é de dose única, o que facilitaria muito a logística de vacinação, porque você tem de fazer só uma viagem de ida, né? Você não tem de levar depois uma segunda leva de doses para vacinar as outras pessoas. A empresa se comprometeu a produzir 1 bilhão de doses este ano. Doutor, lembra quando a gente mostrou aqui o plano do presidente Joe Biden, que ele tinha uma meta de 100 milhões de pessoas em 100 dias? Ele até aumentou um cadinho mais essa meta aí nos últimos dias. Com o reforço de uma 3ª vacina, parece que pode ser cumprida essa meta. Ainda mais uma vacina que tem essa prerrogativa, né, de você aplicar uma dose só. Então, num encontro que você tem com o paciente, você cumpre o seu papel de estimular o sistema imunológico e deixar ele, então, imunizado contra a Covid-19. Doutor, tenho perguntas aqui, vou compartilhar com o senhor, hein? É tanta coisa. Pronto, Regina Racco, dizendo, temos vacinas de 2 origens no momento aqui no Brasil, Coronavac e a vacina de Oxford. Será possível receber a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, doutor? Bom, possível é. Agora, nós não temos comprovação científica de que isso traz um desfecho, uma eficácia melhor ou maior. O problema que acaba acontecendo é o seguinte, quando a gente passa informações sobre um determinado insumo, sobre um determinado imunizante, a gente tem dados científicos do que foi comprovado
através dos estudos de fase 1, 2 e 3. Então, a gente precisaria ter um modelo de estudo comparando, por exemplo, a aplicação de ambas as vacinas em determinada pessoa para saber se o desfecho seria o mesmo. E aí vem até outra pergunta, né? Qual deveria ser a primeira dose? Então, enfim, é tudo coisa que a gente vai acabar descobrindo mais para frente, porque provavelmente lá na frente vai existir esse tipo de combinação e até mesmo de estudo clínico. Mais uma pergunta aqui que muita gente faz, então já vou resumir a ideia de todo mundo com a mensagem da Kátia Lima, #correspondente médico. Podemos dizer que quem já pegou o Covid está naturalmente vacinado, doutor? Quando a gente imagina que as doenças infecciosas têm o poder de estimular o sistema imunológico, é o que a gente gostaria de ter certeza de que isso acontece. Mas em relação ao coronavírus, não é o que a gente sabe que acontece em 100% dos casos. Então, por isso, existe a preocupação, em se tratando de uma pandemia, de se vacinar a todos para garantir que todos tenham anticorpos e memória suficiente para bloquear a transmissão do coronavírus e, com isso, controlar esta pandemia. É o que desejamos. Mais uma pergunta aqui. Puxa vida, que bom que temos tempo. Enquanto ninguém disser aqui ok no meu ouvido, eu vou em frente. Vamos trabalhar, Elisa. Vamos manda lá. bala, manda bala. A gente vai fingindo aqui que o tempo não está passando. Ouvi um ok, mas eu vou emendar com a pergunta do Lucas. Ao longo do tempo, as variantes do coronavírus podem fazer com que tenham de ser criadas novas vacinas para conter o vírus, doutor? Essa resposta é sim. Dependendo da mutação que venha a acontecer, você imagina, se você desenvolve uma vacina muito específica para uma determinada característica do vírus e essa característica muda, se você quer ter o sistema imunológico eficiente em relação ao vírus mutado, ao vírus diferente, você vai precisar estimular o corpo de uma forma diferente do que você vem estimulando. Então, sim, pode ser que isso venha a acontecer, mas provavelmente não é algo que cause desespero e não significa que você não possa fazer ajustes do ponto de vista tecnológico e científico, isso é possível, nas vacinas já existentes. Estaremos aqui todos os dias para explicar essas questões. Com certeza, Elisa, com certeza. E sempre com a sua participação, viu? É muito legal a gente poder ter a sua pergunta e poder esclarecer sempre aqui as questões da Covid-19. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia, hein? Obrigado a você e, pessoal. Até a próxima. Espero que você tenha aprendido bastante, como a gente também aprende aqui com o doutor. Neste que foi mais um Correspondente Médico.